Há muito tempo eu deixei de acompanhar o futebol da forma que eu acompanhava antes. Paixão, empolgação, fanatismo até, né? Quase que uma religião. Eu sou torcedor do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre e nós, torcedores colorados, a gente sofreu na pele o que é a corrupção no futebol brasileiro. O Brasil inteiro viu que em 2005 o Inter estava muito bem no Campeonato Brasileiro, era líder da competição naquela época e houve uma reviravolta por causa da corrupção, né? Por causa dos jogos arranjados pelo árbitro, ex-árbitro Adilson, né? E aí, do dia pra noite, eu lembro que era num domingo, do dia pra noite, assim, no outro dia, sábado pra domingo, o Inter já não era mais líder, né? O líder era o Corinthians, o Inter ficou lá em décimo, não sei, cara, não sei, não quero mentir aqui, mas o Inter ficou lá em nono, em oitavo, uma coisa assim, né? É, então ali já deram um jeito, né, de tirar o Inter da liderança do campeonato. Mas o Inter tinha um time muito bom naquela época e muito bem treinado. Era o favorito, sim. Inter e Corinthians eram os favoritos, que eram os times que estavam muito bem. Mas, assim, o Corinthians fez um baita investimento, né? E aí, no confronto direto, todos sabem, né? O pênalti no Tinga e tal. Aquele famigerado pênalti não dado. Que o Márcio Rezende de Freitas simplesmente pediu desculpa, né? Além de ter dado cartão vermelho pro Tinga, por simulação, eu não sei se o goleiro, não lembro o nome do goleiro, se era Fábio Santos, ele atorou o Tinga, foi nas pernas do Tinga. Assistam friamente. O próprio presidente do Corinthians na época, já falecido, esqueci o nome dele, me desculpa, é, tinha uma gravação, tem uma gravação rolando aí que ele fala abertamente. Quem deveria ser o campeão moral do Campeonato Brasileiro de 2005 era o Esporte Clube Internacional. Foi nos tirado na mão grande. Em 2020 também aquele pênalti justamente contra o Corinthians, o Sport também lá em 87 89, né, onde também teve uma mudança no Campeonato Brasileiro e o Sport, eu não sei se era o Robertão, o nome do campeonato, mas entre Sport e Flamengo o título foi dado para o Flamengo, né? Eu acho que tem controvérsia aí, né? Então, assim, de repente tiraram um título na mão grande do Sport Recife. E também, olha, é complicado, velho. É complicado o futebol, acreditar na idoneidade do campeão do futebol brasileiro, é complicado. E agora essa história do Bruno Henrique não me surpreende, né? Isso aí deve acontecer muito antes da internet. Essa história de aposta, de... Vocês acham que não dá pra manipular o time que vai ser campeão? É lógico que dá pra manipular. É lógico que tem como fazer qualquer time ser campeão, né? Olha só, pare para pensar, meu amigo. Você que acompanha futebol lá desde os anos 70, dos anos 80, 90, 2000, não era mais empolgante? Não era mais competitivo? Não era mais. Torcedores de todos os clubes não tinham mais esperança de que os seus clubes poderiam ser campeões? Hoje a gente sabe, tá monopolizado, tá chato. Eu não vejo quase nenhum canal falar sobre isso. Que o Campeonato Brasileiro é chato. É chato. Ah, mas se fosse o seu clube, o Inter, que só ganhasse todo ano, tu ia achar bom. Eu iria achar bom, mas ia ser chato. Ficou restrito nem mais ao eixo Rio-São Paulo. Ficou restrito ao Flamengo e Palmeiras. Ah, Ricardo, mas o Botafogo foi campeão, o Galo foi. Uma hora ou outra vai ter um time que não faz parte desse seleto grupo aí, que tem um elenco mais caro,
que vai ser campeão. Muito raro. Né? A gente. Cara, eu não tenho prazer, falar bem a verdade, eu não tenho prazer em acompanhar o Campeonato Brasileiro. Ah, mas não porque seu time está na. Não, também, mas foram tantas decepções, né? E a gente vê tantos modos de arrumar um campeonato para colocar o time da elite, vamos dizer assim, da elite da mídia, né? Da Globo. O Flamengo, nada contra os flamenguistas, tenho amigos flamenguistas, nada contra o clube, mas é o clube da Rede Globo. É muito bom o Flamengo sempre estar ali na frente. É muito bom favorecer esse time. Né? Então, assim, claro que o Flamengo tem um super time, tem um elenco invejável, tem muita grana, mas quando a coisa é, por exemplo, esporte e Flamengo, sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco. É lógico que o título seria dado ao Flamengo. O apelo nacional, o apelo do Flamengo, que o Flamengo tem à frente da mídia, é muito forte. E esse apelo, eu estou falando isso, porque o Bruno Henrique joga no Flamengo e não adianta fechar os olhos para isso. Se o Bruno Henrique jogasse no Mirassol, nossa, a coisa seria banido. Seria banido do futebol. Se o Bruno Henrique jogasse no Criciúma, seria banido. Se o Bruno Henrique jogasse no São Raimundo, no CSA de Alagoas, no Vila Nova de Goiás, seria punido. Então, assim, a gente, sabe, nós não podemos ser tão ingênuos de acreditar que isso não acontecia, que isso não acontece. Isso coloca, sim, o campeonato em dúvida, né? Será que os torcedores estão sendo feitos de trouxa? Será que depois que essas casas de apostas começaram a entrar com força no futebol, minha opinião, perdeu muito mais a graça. Ficou mais chato. Ficou mais chato. E eu duvido de tudo, né? Não vai dar nada pro Bruno Henrique, vai pagar 60 mil para ele, como se fosse 60 centavos, não vai fazer. O que me surpreende é o seguinte: um jogador que ganha um salário milionário como o Bruno Henrique, que joga num clube como o Flamengo, uma camisa pesada, um jogador famoso que ganha muito dinheiro, fazer esse tipo de trambique, fazer esse tipo de chinelagem. É uma falta de respeito com o próprio torcedor do Flamengo. E não é só o Bruno Henrique. Se a cova for tirada mais terra, de dentro dessa cova, pode chegar a lugares em pessoas muito mais importantes aí do que o Bruno Henrique. Do que propriamente o Bruno Henrique. Se tem o áudio do Bruno Henrique negociando com o irmão, cartão amarelo, deve ter de milhares de jogadores. Então, tá viciado, tá minado, tá contaminado o futebol brasileiro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Só que assim, a gente vive num país onde tudo, né? Tudo tem corrupção. É óbvio que no futebol também teria, né? Então assim, pessoal, não vai dar em nada, né? Agora, se jogasse no Mirassol, se ele jogasse no CSA de Alagoas, aí ele tava ferrado. Aí a mão da justiça ia pesar, mas ele joga no Flamengo, eles vão dar um jeito, né? Eles vão dar um jeito. Enfim, futebol brasileiro cada vez mais perdendo a graça. Cada vez mais sem credibilidade. Isso espelha, isso reflete na seleção brasileira, né? Pra mim, se jogou, se ganhou, se não ganhou, tô nem aí. Pra mim, eles conseguiram fazer essa desconexão, né? E daqui a pouco vai cair em descrédito, né? Os próprios nossos jogadores dos clubes, né? Você não vai deixar de amar o Flamengo, não vai deixar de amar o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Inter, o Corinthians, mas você vai olhar para, poxa, mercenário, poxa, pipoqueiro, poxa, tá ali só por dinheiro.
E aí você vai. É o que está acontecendo comigo, eu estou cada vez mais desanimado do futebol. E essas traquinagens aí, essas pilantragens, esses esquemas, esse balcão de negócio que virou futebol, isso acontece, acho que há muito tempo. Enfim, é isso aí. Forte abraço, pessoal.